Senhor nosso Deus, nós te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração através do nosso Senhor, o Espírito Santo. É o que te pedimos, Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, em Apocalipse, capítulo 3, versos 17 e 18, nós lemos: Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. As igrejas do Apocalipse são mensagens do Senhor para fases diferentes da história do povo de Deus. Então, essa mensagem da Laodiceia é uma mensagem do Senhor para a sétima e última fase da história da Igreja de Deus aqui neste mundo. Nós estamos vivendo esse período. Nós estamos vivendo esse período representado pela Igreja de Laodiceia. Então, a mensagem contida nessa carta é muito importante para nós. Nós precisamos saber, e eu gostaria de fazer duas perguntas a respeito desse texto, que é muito importante para nós. O que representa essa nudez? Que vestes são essas que o Senhor nos aconselha a buscar nele para que os laodiceanos não continuem nus? Veja que a condição dos laodiceanos não é muito boa. Aliás, ela é muito ruim. Porque eles dizem que são ricos e abastados e, no entanto, o Senhor fala: olha, vocês não sabem que vocês são cegos, pobres, miseráveis e nus. Então ele aconselha a buscar as vestes, que é a solução para mudar essa condição. Então, novamente, nós perguntamos: que vestes são essas? Que nudez é essa? Olha só. Essas vestes, vamos deixar um ponto aqui importante destacado. Essas vestes representam algo que os laodiceanos não têm, que eles não possuem, porque eles estão nus, certo? E outro detalhe, eles acham que não precisam também. É algo que eles acham que não precisam, certo? Eles estão cegos, não conseguem ver essa necessidade. Percebe que eles falam: não, nós somos ricos e abastados. Então, dois detalhes importantes. Essa nudez é a falta de algo que eles não possuem. Eles acham que não é necessário, não enxergam uma necessidade de ter esse algo, porque estão cegos. Então vamos lá. O Espírito de Profecia, de uma forma muito clara, ele afirma, indica o que são essas vestes e o que é esse estado de nudez. Vamos ver dois textos que falam sobre isso. Olha só. A menos que eles confiem na justiça de Cristo como sua única segurança, a menos que copiem seu caráter, trabalhem em seu espírito, estarão despidos, não possuem as vestes da sua justiça. SDABC, volume 4, página 1166. Estar despido ou nu diante de Deus é simplesmente não copiar o caráter de Cristo. É não trabalhar em seu espírito. Ou seja, é estar vivendo como escravo do pecado. É não ter realmente uma vida transformada. É isso que é estar nu diante de Deus. Os vestidos brancos, as vestes que Deus nos aconselha a buscar, então, o que representa? Os vestidos brancos são a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. É, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que só se pode comprar de Cristo por uma vida de voluntária obediência. Testemunhos Seletos, volume 1, página 478. Nudez é estar vivendo no pecado. As vestes que o Senhor deseja que nós tenhamos, que busquemos nele, são a pureza de caráter que ele quer nos oferecer. Percebe? É simples.
Bom, vamos lá então. Após ver de uma forma muito clara o que o Espírito de Profecia nos fala sobre isso, nós veremos que a Bíblia confirma essa necessidade de uma plena transformação para não continuarmos nus diante de Deus. O Senhor também nos fala na Bíblia dessa necessidade de uma transformação plena para uma mudança de condição diante dele, para uma real preparação para o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 7, verso 14. Você pode conferir em sua Bíblia alguns versos que nós olharemos aqui. Apocalipse capítulo 7, verso 14, nós lemos: Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O anjo pergunta para João: quem são esses, os glorificados? Então João fala: Senhor, tu sabes. Então, naquele momento, o anjo explica para João quem são aqueles. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 22, também verso 14, nós lemos novamente uma mensagem do Senhor se referindo aos salvos, como sendo aqueles que lavaram suas vestiduras alvejadas no sangue do Cordeiro. Olhem só. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Os salvos, então, são aqueles que não estarão nus diante de Deus. Eles possuem uma veste. Detalhe, essa veste foi lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Tá. Então, meus queridos, vamos novamente fazer uma pergunta. Essa veste foi lavada no sangue do Cordeiro. O que o sangue do Cordeiro faz por nós mesmos? Nós vemos aqui em 1 João, um texto bastante conhecido pelos nossos irmãos, 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então vejam bem, os salvos lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro lava ou purifica do pecado. Pois bem, o que em nós, vamos juntar essas informações. Agora, o que em nós precisa ser lavado ou purificado do pecado? Veja, as vestes representam algo em nós que precisa ser lavado do pecado, porque foi lavado no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro lava ou purifica do pecado. É simplesmente o nosso caráter. É o nosso caráter que é lavado pelo sangue do Cordeiro, é transformado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Veja que coisa maravilhosa que Deus quer fazer na nossa vida. Então a Bíblia realmente confirma, aquelas afirmações do Espírito de Profecia realmente são confirmadas agora também na Bíblia. Realmente não estar nu, é ter a veste purificada própria, é ter a veste lavada e alvejada no sangue de Jesus. Ele transforma o nosso caráter e não nos deixa continuarmos nus diante de Deus. Ele nos resgata da escravidão do pecado, nos transformando em novas criaturas. E é interessante essa relação entre nudez e pecado. Veja, nós podemos ver essa relação, que realmente existe uma relação entre nudez e pecado, em Gênesis 3, verso 7. Olha só. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui nós vemos o contexto desse verso, é o momento em que Adão e Eva pecam, eles percebem então que estavam nus. Então, surgiu o pecado, surgiu a nudez.
Então, faz todo sentido agora nós entendermos realmente que estar nu diante de Deus é estar vivendo no pecado, como escravo do pecado. Ter as vestes próprias para a salvação é ter o caráter transformado, plenamente transformado, certo? Pela graça de Cristo. Vamos ver alguns versos na palavra de Deus que falam do que nós precisamos ser despidos e do que nós precisamos ser revestidos. Colossenses, capítulo 3, versos 9 e 10. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou, que o criou. Despir do velho e se revestir do novo. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos e afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Deus seja louvado. Olhemos agora Efésios 4:24. Efésios 4:24. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo confirmando essa necessidade, mais uma vez, de uma mudança real da nossa vida. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Uma nova criatura, um novo homem revestido de Jesus Cristo. Revestido de Jesus, olha que o apóstolo Paulo nos fala em Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém por isso, glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Romanos 13:14. Romanos 13:14 é um verso maravilhoso e esclarecedor sobre este tema. Romanos 13:14 nós lemos: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Como a Bíblia é maravilhosa e como é maravilhosa a obra que o Senhor quer realizar na minha vida e na sua vida. Ser revestido do Senhor Jesus e então nada dispormos para a carne, dominados pelo Espírito e não pela carne. É essa obra que Deus quer realizar na nossa vida. E é interessante que nós vemos aqui revestidos. O homem não foi criado nu. A nudez surgiu com o pecado. Mas o homem foi criado vestido com uma pureza, com um caráter perfeito. E agora o Senhor nos convida para que nós sejamos revestidos, vestidos de novo, porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo tornou possível isso. Ele veio a esse mundo para tornar possível a nossa libertação, a nossa plena transformação pelo sangue que foi derramado, o qual pode nos transformar. Meus queridos, é realmente maravilhosa a obra que o Senhor deseja fazer na nossa vida, nos transformar em novas criaturas, pessoas com mentes santas, pensamentos santos, desejos santos, sabe? Uma vida de comunhão com o nosso Pai dominada pelo Espírito Santo. Mas é bom a gente entender um detalhe importante. Existe um tempo oportuno para que essa obra seja realizada na nossa vida. Em Mateus 22, nós vemos a parábola das bodas. Nós não vamos ler todo o texto, mas lá nós vemos que um determinado rei promoveu uma festa, e nessa festa ele promoveria também, ele daria as vestes apropriadas para os convidados. Mas, no dia das bodas, no dia da festa então, alguém chega e entra, mas sem a devida veste, sem a veste que foi provida para aquele evento. E o que acontece? Aquela pessoa então é expulsa da festa. O que representa essa parábola? Essa parábola representa que existe um momento certo, oportuno, para nós recebermos as vestes. Essas vestes que são citadas nessa parábola é a veste que o Senhor nos convida a possuir,
a buscar nele lá em Apocalipse. E olha só que interessante. Quando chega as bodas representam a volta de Jesus, o rei não manda providenciar uma veste para aquela pessoa. Ele não manda lavar aquelas vestes ou providenciar as vestes adequadas. Ele é expulso, ou seja, naquele momento é tarde demais. Naquele momento, os convidados já devem estar com as suas vestes apropriadas. Irmãos, nós vamos falar de uma forma especial sobre o fechamento da porta da graça. No momento, só fica a mensagem aqui importante. Nesse aspecto, existe uma ocasião oportuna para buscarmos a plena transformação do nosso caráter. E esse tempo é antes que seja fechada a porta da graça. Caso eu não busque essa transformação antes que seja fechada a porta da graça, o mesmo que aconteceu com aquele convidado, que não estava com a veste apropriada, acontecerá conosco. Mas nós não permitiremos, vamos clamar ao nosso Deus para que nós sejamos transformados em ocasião oportuna, porque Deus nos ama e Deus quer realizar essa obra na nossa vida. Mas é impressionante. Voltemos lá em Apocalipse 3,17. É impressionante como, diante de tantas evidências, de tantas mensagens desse Pai amado que nós temos, desse Pai maravilhoso que nós temos, os laodiceanos continuam insistindo em permanecer nus, continuam insistindo em ser cegos e não enxergar essa realidade. Vamos ler novamente Apocalipse 3,17. E como isso está se cumprindo de uma forma assustadora nesses últimos dias. Olha o que os laodiceanos dizem. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Estão nus, são cegos, miseráveis, pobres, cegos e nus, e dizem, não, estamos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. Isso está acontecendo? Veja bem, quando nós falamos da necessidade de uma transformação plena de caráter, de ter o caráter de Cristo, aí o que acontece? Nós somos chamados de fanáticos, extremistas, perfeccionistas e outras coisas mais. Soa como que arrogância pretender ter o caráter de Cristo. Uma ousadia, uma arrogância. Não é, irmãos. Não é porque isso acontece pela graça de Deus. As pessoas que alcançarem uma transformação plena de caráter, elas serão pessoas humildes e reconhecerão que toda a honra e toda a glória será dada ao nosso Pai. É Ele que transforma, é Ele que mantém transformado. É Ele que será glorificado diante de todo o universo por essas pessoas que realmente aceitarão essa obra maravilhosa dele em nossa vida. Mas, mesmo assim, diante de tantas evidências, os laodiceanos continuam achando que essa religiosidade fria, mecânica, não comem isso ou não bebem aquilo, devolvem o dízimo, vão à igreja aos sábados ou aos domingos, fazem alguma coisinha assim, sabe, para acalmar a consciência, e acham que essa religiosidade é o suficiente. Continua com a língua felina, continua sendo hipócritas, continua sendo gananciosos, continua tendo raiva de pessoas, mas acham que está tudo bem, sabe? Continuam nus diante de Deus, com um caráter maculado pelo pecado, não plenamente transformado, mas acham que estão preparados, certo? Não enxergam, estão cegos, estão nus. E Deus nos chama então para uma obra maravilhosa, para uma obra de transformação plena, real, sabe? Então nós precisamos entender. Veja que texto maravilhoso, da serva do Senhor, sobre essa transformação que o Senhor quer realizar em nossa vida. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a ele, vivemos sua vida. É isso que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Parábola de Jesus 312. Irmãos,
quando nós nos sujeitarmos realmente a Cristo, nosso coração vai estar unido ao dele. Nossa vontade vai se imergir em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Olha só que bonito. Vivemos sua vida. É isso o que significa estar trajado com as vestes da justiça de Cristo. Olha só, eu acredito, essa mensagem está em Parábola de Jesus 312. Eu acredito que dentro da igreja, entre os laodiceanos, vai surgir um povo que vai pregar o evangelho, não só levando informações, doutrinas, vai levar isso também. Vai levar verdades importantes da palavra de Deus. Mas essas pessoas vão pregar o evangelho principalmente pelo testemunho de vidas transformadas pela graça de Deus. Pessoas revestidas com o caráter de Cristo. Pessoas que serão a boca de Jesus, as mãos de Jesus, serão Jesus andando por esse mundo, para a honra e glória dele. Pessoas transformadas. Será assim que a terra será iluminada, com pessoas refletindo o caráter de Cristo. Não por pessoas nuas, maculadas, dando mau testemunho. Esse evangelho não tem poder, porque não atrai as pessoas. As pessoas precisam ver Jesus. É assim que o evangelho vai ser pregado. Eu desejo estar preparado para aquele dia, para este momento. E tenho clamado a Deus por uma transformação da minha vida. E clamo pelos nossos irmãos, clamo pela nossa família, porque esse mundo é horrível e Deus quer nos resgatar dele. Deus quer nos resgatar desse mundo horrível que tanto sofrimento tem trazido a tantas pessoas. Queridos, tudo está pronto. Vejam em Apocalipse 19. O Senhor já preparou as festas, as bodas, está esperando por nós. 19, 7 e 8 nós lemos: alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa assim mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Está tudo preparado. Deus está com os braços abertos esperando pelos seus filhos. Ele nos ama e Ele quer nos ver junto a Ele. Ele então faz esse convite maravilhoso que nós vamos ler de novo. Nós já lemos e vamos ler novamente aqui em Apocalipse 3,18. Olha o conselho dele para mim e para você. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas, para que não seja, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse 16, verso 15, nós vemos uma bem-aventurança. Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Queridos irmãos, que nós possamos orar para ter nossa fé aumentada, sermos ungidos pelo colírio do Espírito Santo, para que nós possamos ver a obra que precisa ser feita na nossa vida, para que nós tenhamos a fé realmente buscada como ouro provado pelo fogo, para que nós tenhamos fé nesse Deus maravilhoso e entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Entender que Deus é mais forte do que o poder do pecado. Ele pode me libertar, Ele pode me transformar a minha vida de uma forma plena. A minha natureza pode ser transformada. Eu continuarei suscetível ao pecado. Isso só mudará na glorificação. Mas viver de uma forma com a possibilidade de pecar não é a mesma coisa que viver mergulhado no pecado. É diferente. Então nós viveremos sim, com a possibilidade de pecar, suscetíveis ao pecado. Mas nós não precisamos viver mergulhados no pecado, porque existe graça para nos libertar. Existe poder nesse Deus para nos libertar.
e Ele quer fazer essa obra maravilhosa na nossa vida. Que nós então possamos buscar uma transformação, que os laodiceanos possam buscar uma transformação tal que eles vivam como remanescente, real remanescente, o povo dentro da igreja que vai despertar para um movimento, para uma santidade, para estar vestidos, glorificando o nome de Deus, e aí sim chamar as pessoas para um encontro com esse Deus maravilhoso, porque Ele nos transformou. É assim que nós pregaremos o Evangelho, é assim que essa obra será concluída. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos estar preparados para aquele glorioso dia. É o meu desejo, é a minha oração. Pai amado, obrigado pelos momentos que meditamos sobre a Tua Palavra. Venha nos revestir com o poder do Senhor Espírito Santo. Venha nos revestir com o caráter de Cristo, para que nós possamos testemunhar para todo o universo que o Senhor transforma, que o Senhor liberta realmente. Venha nos preparar para o encontro com o Senhor. Nós te rogamos, e na certeza que o Senhor nos atenderá, nós já agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.